Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Continuamos no nosso tema falando sobre fé. E hoje eu queria falar, o tema seria por que a nossa fé é tão frágil diante das provações. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Ou seu aplicativo de celular, mas é importante que você acompanhe a leitura, que você leia junto. É uma maneira de você gravar muito melhor aquilo que eu quero compartilhar com você. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, o capítulo 4 ele se inicia com Jesus na beira da praia, e ele estava ali, se juntou uma grande multidão. Então ele entrou num dos barcos que estava ali e começou a ensinar do barco. Algo que Jesus fez com bastante frequência. Mas eu quero ler neste capítulo 4, a partir do verso 36, que diz que com muitas parábolas é que Jesus ensinava a palavra, conforme as pessoas, a multidão podia ouvir. Mas sem parábola, ele não lhes falava, e quando ele estava só, explicava todas as coisas aos seus discípulos. E diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam contra o barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram. Jesus estava dormindo, descansando, depois de um dia de trabalho. Dizendo-lhes: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. E ele disse a eles: por que sois tão medrosos? Ainda não aprenderam a ter fé em mim? Porque sois tão medrosos, ainda não aprenderam a ter fé em mim? Olha a repreensão de Jesus. Jesus, ele sempre foi muito firme, mas também muito amoroso com as pessoas, principalmente com os seus discípulos também, firme, mas amoroso, né? Mas o que eu queria começar destacando, não é de se admirar que os discípulos achassem que tivessem muita fé em Jesus. Eles achavam que tinham muita fé em Jesus. Porque qual a razão disso? Porque eles passavam o dia com Jesus. Enquanto Jesus ensinava, eles estavam sempre perto, criam em parte daquilo que Jesus falava, e mesmo quando eles não entendiam o que Jesus estava ensinando, como nós mesmos acabamos de ler, eles sempre depois se reuniam, né, de uma maneira mais, num grupo VIP, né? E então Jesus acabava lhes explicando o que ele havia ensinado. Então, não é difícil, né? Estavam sempre juntos, sempre perto, conviviam juntos. Mas, né, é difícil até mesmo nós questionarmos se cada um deles realmente
tinham uma fé firme no Senhor, estavam firmes no Senhor. Mas o que eu queria destacar, o que eu queria chamar a sua atenção, é que, na verdade, nenhum de nós faz a menor ideia de como a nossa fé é escassa diante das provações. Nenhum de nós. Então, é sobre esta questão que eu queria falar com você nesta noite. E quando eu pensava com relação a isto, me veio à memória o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, quando Jesus ele diz assim: e vocês, né, vão se lembrar de quando eu os guiei pelo deserto durante 40 anos e para humilhar vocês, para provar vocês e para que vocês pudessem ver o que estava no coração de vocês. Se vocês iriam me ouvir ou não, me obedecer ou não. Então, lá atrás, lá no princípio, com o povo no deserto, Deus já havia questionado, falado com o seu povo com relação a isto. Nós sabemos que os 40 anos no deserto foi por causa da demora daquele povo em tomar posse da terra que o Senhor havia prometido. E por causa da própria incredulidade deles, Deus diz: olha, vocês precisam se lembrar como eu guiei vocês pelo deserto ao longo desses 40 anos. Qual era o propósito? Para humilhar, para tratar, para trabalhar no caráter daquele povo, daquelas pessoas. E para provar. Para provar. Deus permitiu uma série de circunstâncias para provar aquele povo. Para que aquele povo entendesse o que estava no coração dele. Deus não precisava de nenhuma prova, porque Deus sabia o que havia no coração daquele povo. A incredulidade, a rebelião, o coração duro, enfim, que aquele povo tinha. Mas Jesus, ele também foi incisivo com os seus discípulos. Por quê? Porque o texto deixa claro que após um dia de trabalho tranquilo, né, surge uma tremenda tempestade no caminho deles. Uma tremenda tempestade. E foi pouca a fé e a confiança que eles apresentaram diante daquela circunstância, daquela situação, a ponto deles irem acordar o Senhor que estava descansando, né? Dizendo: olha, o Senhor não se importa se nós vamos perecer aqui? E então Jesus indagou eles, no versículo 40, este é o destaque. Por que é que vocês são tão medrosos? Não aprenderam ainda a ter fé em mim? É engraçado, e isso me chama a atenção, que aquela tempestade, ela se tornou ainda mais acirrada quando eles estavam fazendo justamente aquilo que o Senhor pediu para eles fazerem. Eles estavam obedecendo. E, aliás, obedeceram quando Jesus disse: vamos passar para o outro
lado, para o outro lado. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir um crente, talvez recém-convertido, dizer mais ou menos assim: olha, eu estava bem melhor antes de me converter, antes de entregar a minha vida ao Senhor. As coisas eram muito mais tranquilas. Parece que eu me converti, eu me tornei um seguidor de Jesus e as coisas pioraram. Mas é justamente o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles eram discípulos do Senhor, eles ajudavam o Senhor na obra, na pregação do Evangelho, no cuidado com a multidão, que normalmente se reunia em torno de Jesus, nem sempre com os melhores propósitos, com as melhores intenções, mas eles estavam sempre ali. E diante daquela circunstância adversa, eles expressaram quase que fé nenhuma e nenhuma confiança pelo fato de estarem ali com Jesus. Talvez se Jesus não estivesse ali, talvez justificasse o medo deles, o temor deles. Mas Jesus estava naquele barco. Não havia motivo para tanto medo, para tanto temor, né? Então, Jesus os repreende de uma maneira incisiva, né? Mas muitas vezes é o que acontece conosco. E justamente no momento em que eles estavam se empenhando para fazer aquilo que o mestre havia pedido, né? Todo aquele empenho em fazer o que é certo se tornou a causa da própria provação que eles estavam passando naquele momento. Então, a primeira coisa que eu queria destacar: Jesus foi incisivo, sim, mas com uma interrogação cheia de piedade. Por que é que vocês são tão medrosos? Não aprenderam ainda a ter fé em mim, né? Então nós vamos entender com uma interrogação piedosa diante daquelas circunstâncias. Por quê? Porque eles eram os discípulos mais próximos de Jesus. E seria de se esperar deles um comportamento mais próximo ao de Jesus. É lógico que eles obedeceram, estavam atravessando para o outro lado, para outra margem, e até então estava tudo bem, mas quando eles estavam, né, obedecendo ao que Jesus ordenara, ao que Jesus pedira a eles que atravessassem para o outro lado, foi justamente o momento em que aquela mudança de tempo, aquela tempestade se tornou mais furiosa, né? E açoitava aquele barco de tal maneira que o barco já estava praticamente cheio de água e eles viam que eles iriam perecer. Então nós vamos tomar esta interrogativa de Jesus como muito piedosa diante do temor que eles demonstravam. E diante da própria reação deles, que pelo tempo em que eles andavam já com Jesus, deveria ser diferente.
Mas eu queria perguntar para você, eu não sei se você já percebeu, quantas vezes que que o Senhor deve ter olhado para nós, para a minha vida, para a sua vida, né? Com este mesmo olhar de piedade, e mesmo nós já estarmos, assim como aqueles discípulos, já andamos com o Senhor há tanto tempo. A nossa reação não deveria ser mais parecida com a dele? O que Jesus estava fazendo diante daquela tempestade? Descansando, dormindo. Descansando em Deus. Entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Esta segurança é a que Jesus tinha. Meu Pai está no controle de tudo. E dormiu e descansou. Mas eles não. E Jesus os repreende de uma maneira incisiva, mas de uma maneira muito piedosa. Por que vocês são tão medrosos? Não aprenderam a ter fé em mim? Eu estou aqui. Vocês estão com medo do quê? Vocês acham realmente que eu vou deixar vocês perecerem? Então, uma repreensão incisiva, mas cheia de piedade. Para os discípulos naquele momento e para cada um de nós. Para cada um de nós. Nós já não temos experimentado, nós já não temos tido comunhão, relacionamento com Deus, com o Senhor, com o Espírito Santo. Nós já não andamos juntos há tanto tempo e não aprendemos ainda a ter fé em Deus, a ter fé no Senhor, a ter fé em Jesus? Será que nós também não agimos da mesma maneira tantas vezes? E o engraçado é que quando nós lemos as parábolas, nós vemos as narrativas, muitas vezes nós olhamos para a reação dos discípulos de uma maneira crítica, achando que nós somos melhores, que nós, em situação semelhante, reagiríamos de maneira diferente. Mas não é assim na prática, diante da prova. Nós até pensamos que temos uma grande fé em Jesus, mas quando as coisas mudam, quando as provas vêm, a nossa reação é semelhante às dele. Mas Jesus não foi só incisivo e piedoso. Nós vamos ver que as palavras de Jesus foram ditas, né, como uma censura, mas uma censura amorosa. Amorosa, né? Pois o temor dos discípulos naquele momento era totalmente incoerente com tudo que eles já haviam ouvido, que eles já haviam observado, com o que eles já haviam experimentado no dia a dia com Jesus. Já tinham passado por tantas experiências que a reação deles, com certeza, deveria ser outra, né? Muito incoerente, mas aconteceu. Diante de uma provação daquela, eles tiveram medo, sim. A fé deles falhou e a confiança deles não estavam em Jesus. Então, algo para
nós avaliarmos a nossa própria experiência, não para julgar alguém, não para julgar os discípulos, mas para olharmos para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência, como nós temos reagido diante das provações que eu sei nós temos enfrentado. E a grande questão é que ficou muito claro que eles não estavam preparados para o que viria depois. E quando Jesus não estivesse com ele? E quando nós nos sentimos sozinhos, diante das provas, diante das dificuldades, nos nossos desertos, enfrentando situações como as que nós estamos enfrentando já há quase 2 anos, de incertezas, de insegurança, quando o desemprego vem, quando a falta de recurso bate na nossa porta, será que nós não reagimos da mesma maneira? Quantas vezes Jesus deve ter olhado para nós com piedade, com um olhar amoroso, mas quando na realidade ele esperava uma reação diferente, uma atitude diferente. Ele esperava uma fé mais firme, ele esperava que a nossa confiança estivesse nele. Mas e quando nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes não nos sentimos abandonados pelo Senhor, abandonados por Deus diante das adversidades? Então, algo para nós refletirmos. Por quê? Porque como vai ser o futuro? Nós vamos continuar nos comportando assim, agindo assim? A nossa fé vai ser escassa diante das provações? Não pode ser, meus queridos. Nós não podemos naufragar na fé diante das provações. E uma fé que age assim não é uma fé verdadeira. Fé em tempo bom não é fé. Fé em tempo bom não é fé. Agora, quando nós falhamos na fé, na nossa confiança diante das provas que vêm ao longo da nossa caminhada, isto é sinal que nós não amadurecemos ainda, que nós não estamos preparados ainda. E precisamos estar preparados, porque nós sabemos que lutas maiores virão. E Deus, ele é tão misericordioso e amoroso conosco, que ele vai nos permitindo provações, mas nada além daquilo que nós podemos suportar. Mas quanto mais nós suportamos, quanto mais nós crescemos na nossa fé. É importante entendermos isso. O barco é um símbolo da igreja. E aquela prova é um símbolo daquilo que nós haveremos de enfrentar. E nós sabemos que as provações são a escola para que nós possamos nos firmar, nos fortalecer. As provações que nós passamos não vêm com um propósito de nos quebrar, de nos destruir, muito pelo contrário. Elas vêm com o propósito de fortalecer a nossa fé, de nos trazer firmeza,
diante daquilo que nos é contrário, e nós precisamos disso. Então a pergunta é, por que nós somos tão medrosos diante das provas? Não aprendemos a ter fé no Senhor, em Jesus? É claro que sim. Eu creio que nós estamos num processo, talvez um pouco lento, mas estamos no processo. Então, é algo para mim e para você meditarmos nesses dias, né? Meditarmos aquilo que você tem enfrentado. Você tem enfrentado porque Deus tem permitido que isto aconteça. E o propósito em tudo isto é que você se fortaleça na sua fé, que você se fortaleça na sua confiança em Deus, no Senhor, e consiga avançar, consiga crescer. Então, este tem sido o nosso grande desafio nesses dias. Então, eu quero exortar você, ser incisivo, continue firme, continue crendo, continue confiando, mesmo diante das adversidades. Aliás, principalmente diante das adversidades, porque é nelas é que a nossa fé é provada. É nela é que a nossa confiança em Deus é colocada à prova. Então, que nós possamos ter a mesma atitude diante do Senhor. Que nós possamos colocar a nossa fé e a nossa confiança nele, entendendo que ele tem cuidado de nós, entendendo que ele jamais nos abandona. Eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, para mim e para você. Fique firme, continue crendo, porque Ele tem cuidado de nós, vai continuar cuidando, e Ele é o maior interessado em que a nossa fé e confiança cresça cada vez mais. Então, eu quero ser incisivo mais uma vez com você. Não tenha medo, continue crendo. Não tenha medo, continue crendo, continue firme. Nós temos um Deus e Pai amoroso que tem cuidado de nós. Nós temos um irmão mais velho, Jesus, que está sempre perto e pronto para nos ajudar. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós, pronto para nos socorrer, para nos dar força em toda e qualquer situação. Então, fica firme, não tenha medo, continue crendo, confiando em Deus, em nome de Jesus. E eu quero orar por você diante do desafio de uma nova semana, né, que começa hoje. Paizinho querido, em nome de Jesus eu oro pela vida de cada um daqueles que estão me assistindo, me ouvindo, de todos aqueles que ainda vão ver, vão ouvir, vão assistir através das mídias sociais, através do YouTube, através do Instagram, não importa. Mas que o Espírito Santo nos ajude com relação à nossa fé. Nós queremos ter uma fé firme. Firme. Ela pode ser pequena, Senhor, mas poderosa em Deus para realizar coisas tremendas. Nós não podemos naufragar na fé diante das provações que estamos enfrentando ou que vamos enfrentar.
Então, Espírito Santo nos ajuda a crescer em fé, a crescer em confiança no Senhor, entendendo que Ele está sempre perto e pronto para nos ajudar. Abençoa o trabalho das mãos dos meus irmãos, destes queridos. Abençoa o trabalho das nossas mãos, Senhor. Que seja uma semana de vitória, de avanços, de portas se abrindo, de experiências novas com o Senhor, experimentando em todo o tempo o cuidado de Deus com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa empresa, com o nosso trabalho, Pai, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, uma semana de vitória em nome do Senhor para você e toda a sua casa. Amém. Até o nosso próximo encontro. Aleluias.